Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui novamente para a segunda etapa. Processo legislativo, do Parlamento Jovem. Então, a gente vai dar continuidade ao trabalho que nós tivemos da outra vez. Só fazendo um resumo, do que a gente tratou da vez passada. A gente tratou sobre a teoria, da separação dos poderes, idealizado por Montesquieu em 1700. E a gente trabalhou sobre os entes federados, e as competências de cada ente, e também do poder legislativo, diferentemente do executivo e também, em tese, o judiciário. Nós aprendemos, então, que o legislativo possui duas funções primordiais, que é, primeiramente, a legislação, criar leis, e também a fiscalização do executivo, certo? Agora eu vou passar a palavra para o Pablo. Obrigado, Brígida, pela sua palavra. E eu vou falar um pouco mais sobre a Câmara. Vou dar o início a essa parte e depois a gente vai introduzindo cada vez mais matéria sobre ela. Então, a Câmara, como vocês já devem saber, é um órgão legislativo. Então, aqui se faz muitas leis. Aí. É um órgão legislativo, então aqui se faz as leis de âmbito municipal, Então não abrange, como nós já falamos, não abrange os estados, nem a União, nem o Distrito Federal, tá bom? É uma parte tranquila. Além da Câmara, nós temos também os vereadores. Eles que compõem principalmente a Câmara, e vocês, jovens vereadores, são muito importantes nessa parte. Por quê? Vocês têm que saber que aqui em Jundiaí nós temos 19 vereadores eleitos. Sendo que na Constituição Federal, o artigo 29, estabelece outro limite, o limite de 23, para o número de população que nós temos. Nós temos aproximadamente 500 mil habitantes aqui em Jundiaí, e a Constituição, no artigo 29, diz que nós podemos ter até 23. Só que aqui em Jundiaí, houve uma lei que estabeleceu o limite de 19, o que não desrespeita de modo algum a Constituição Federal, porque é um limite máximo da Constituição Federal, e nós regulamos conforme a nossa necessidade municipal. A Constituição Federal estabelece um mínimo de 9 vereadores, dependendo da quantidade de população, e um limite máximo de 55. São Paulo já atingiu 55 vereadores há muito tempo, porque eles têm 14 milhões aproximadamente. Então, pensem, nós temos 500 mil, Campinas esse ano adquiriu 2 milhões no começo do ano, passando a segunda maior cidade do Brasil, e São Paulo, a maior cidade, com 14 milhões. Então, nenhuma cidade se compara a São Paulo, e nós estamos muito próximos a ela. Devido a isso, nós temos uma importância também muito grande. Além disso, nós temos as funções da Câmara. Nós temos, como vocês podem ver, 4 funções. A primeira, que é a legislativa, que eu já falei para vocês, nós fazemos leis através de vocês, vereadores. Nós temos uma parte fiscalizadora. Então, nós fiscalizamos a atuação do prefeito. O prefeito não faz o que bem entende na cidade. Ele é fiscalizado pelos vereadores. Então, o prefeito, muitas vezes, ele é uma pessoa carismática e simpática, principalmente com os vereadores. Por quê? Porque ele sabe que vocês estão fiscalizando ele. Entendeu? Ele fiscaliza, por exemplo, vocês fiscalizam, por exemplo, a parte de contas, a parte financeira, para ver no que o prefeito está gastando. Então, a Câmara tem um controle de quanto dinheiro o município tem, de quanto o município gasta e quanto o município está devendo. Alguns municípios aqui da região estão devendo dinheiro. Por isso que eles não conseguem pagar professores e outros funcionários públicos, porque estão devendo dinheiro na praça. Pablo, aqui está interessante que essa função da Câmara de Vereadores de fiscalizar as contas do Executivo Municipal está previsto na Constituição mesmo. Então, no artigo 31, só vou ler um trechinho para mostrar que em todos os municípios isso existe.
A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Então, é extremamente importante a fiscalização das contas públicas, certo? Obrigado, Brígida, pela sua observação. E, continuando, nós temos também a função julgadora. Então, primeiro nós fiscalizamos. Havendo alguma irregularidade, seja do prefeito, do vice-prefeito ou de outro vereador, então mesmo um vereador, ele pode sofrer essa fiscalização. Tudo bem? E a última função é administrativa. Algum de vocês tem ideia de que parte entra a função administrativa daqui da Câmara? Pode falar. Fala o seu nome para nós. Eu sou Leonardo. Pode falar, Leonardo. Uma coisa pequena, mas eu acho que tem a ver que quando depois do vice-presidente da linha sucessória entraria o presidente da Câmara, né, para assumir caso a vacância dos dois. Eu acho que essa seria uma das áreas que possam ter funções administrativas da Câmara. Sim, você está certo. E só ampliando um pouco essa parte, nós temos o regimento interno. Eu não vou adentrar ainda nessa parte, mas o regimento interno cuida da administração interna. Então, ele cuida, por exemplo, do horário que os vereadores vão vir, fazer uma sessão ordinária, como que vai funcionar a parte dos funcionários, dentre outras coisas, que eu vou explicar para vocês depois, a Brígida também vai estar auxiliando. E, por fim, Lucas, pode passar. Pode passar mais uma vez. Nós teremos as sessões. São 4 tipos de sessões, como vocês podem observar. A especial, a extraordinária, a ordinária e solene. Eu não vou adentrar muito na maioria delas, eu vou falar só mais sobre a ordinária, porque é a mais importante, tá? A ordinária, aqui acontece todas as terças-feiras à noite, e é nelas que se julga se o projeto de vocês, não só de vocês, né, dos vereadores, se vai passar ou não vai passar, tá? Falando uma linguagem bem simples. Então, quando você propõe, o Breno, que sugeriu do centro para as mulheres, para auxiliar as mulheres. Então, quando vai ter a votação, normalmente é na sessão ordinária, um projeto de lei comum. Tem outras espécies legislativas, que a Brígida vai falar, que tem um rito diferenciado e não acontecem na sessão ordinária, não são colocadas na sessão ordinária. E acho que agora a Brígida pode continuar. Antes de começar especificamente sobre o processo legislativo, a gente falar um pouquinho sobre o cargo mesmo de vereador, né? Hoje, um vereador ele pode ser candidato, pode, na verdade, exercer o mandato a partir de 18 anos. Então, acredito aí que vocês estão quase chegando lá, né, pessoal? Já estão quase 18 anos. É bem interessante, tendo em vista que, para ser um deputado federal, um deputado estadual, o mínimo é 21. Então, a venerança ela começa realmente de uma idade menor, abrindo aí oportunidades para que os jovens já entrem na política desde logo. Uma curiosidade também é que o vereador ele pode ser vereador a partir dos 18, mas isso não impede que um adolescente de 17 anos seja candidato. O que importa é que quando ele vai tomar posse do mandato, ele já tenha atingido a maioridade, certo? Hoje, gente, na Câmara, nós trabalhamos aqui com cerca de 5 espécies legislativas. Só para explicar bem rapidamente o que é cada uma delas, a gente vai começar, então, aqui com as emendas à lei orgânica. A lei orgânica, como eu falei na outra vez, ela é uma espécie de constituição do município, tá? Então, o que vai ser emendado, no caso, a lei orgânica, são leis que são mais importantes, leis que realmente necessitam estar na Constituição. E por elas terem essa qualidade de serem leis mais importantes, para que seja aprovada uma lei dessas, precisa um quórum maior, né, que é que nós chamamos a maioria qualificada. O que é a maioria qualificada? São 3/5, ou seja,
tem que ter todos os vereadores, a gente pega a quantidade de vereadores. Hoje nós temos 19 vereadores, não é? 19 vereadores, tem que ser 3/5 destes 19 vereadores. Ou seja, tem que ser bem mais do que a metade. Ou seja, é um número bem grande para a aprovação de uma lei de emenda à lei orgânica. As leis complementares, elas também têm uma importância maior, menos que a emenda à lei orgânica, pelo fato também do quórum. O quórum das leis complementares nós chamamos como maioria absoluta, que é a soma de todos os vereadores, digamos 19 vereadores, tem que somar no mínimo metade mais um. Quanto que dá isso, Pablo? De Hoje? 19? De 19? 9,5. Gente, então 9,5, são 10, tá? Que a gente tem arredonda para cima. Então, para passar uma lei complementar, 10 vereadores precisam votar favoravelmente. Soma todos os vereadores e divide ao meio mais um, tá, pessoal? Hoje, só título de curiosidade mesmo, o que se vota numa lei orgânica? Então, o nosso regimento interno e a nossa Constituição já estão definindo o que passa por uma lei complementar, que precisa de um quórum maior. O Código Tributário, a votação sobre o Código de Obras da cidade, o Estatuto dos Servidores Públicos e o Código Sanitário. As leis ordinárias, lei ordinária quer dizer lei simples. Leis simples são coisas corriqueiras, digamos assim. Elas não têm uma importância tão grande como a lei complementar ou como a emenda à lei orgânica. Elas precisam maioria simples. Então, não precisa de 19 vereadores. A gente conta os vereadores que estão presentes, vamos falar assim, que tenha 10 vereadores presentes na sessão, precisa que 5 votem favoravelmente a esse projeto de lei. Então, dá para perceber que é mais tranquila a votação de uma lei ordinária. Para título de curiosidade, então, hoje precisa de lei ordinária, o quórum simples, é o plano diretor do município. O plano diretor do município é para tratar sobre a ocupação do solo. Por exemplo, assim, esse bairro vai ser um bairro residencial, não pode construir mercados e atividades econômicas. Esse bairro aqui vai ser destinado à questão ambiental, então preservação. Então, são coisas assim, mais simples. Decretos legislativos são leis também, tá? É meio difícil de explicar isso aqui, mas também eles estão previstos no regimento interno também e são utilizados para a aprovação das contas dos prefeitos, como a gente disse aqui anteriormente, e também a gente usa bastante para concessão aí de títulos honoríficos, que seria aí cidadão jundiaense, entre outros títulos. E as resoluções, que seria mais ou menos aqui com o viés administrativo que o Pablo disse, né? O presidente da Câmara, ele não tem somente a função aqui de cuidar das sessões ordinárias e da própria venerança, mas ele tem também uma incumbência de cuidar administrativamente aqui dentro da Câmara, de servidores, de regras internas também. Então, por isso que ele tem essa função administrativa. Por exemplo, uma resolução que foi editada é a Resolução 574, que cuida das nossas leis, do estagiário. Só para vocês entenderem, é o presidente da Câmara que ele vai definir qual vai ser o perfil do estagiário, qual ano que ele vai estar na faculdade, de quais faculdades que eles vão buscar estagiários, enfim, ele também tem esse viés administrativo dentro da Câmara e, por isso, são realizados através de resoluções. Eles não têm uma repercussão daqui para fora, para a sociedade, mas é interno mesmo. Pronto. Agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o regimento interno. Como eu falei para vocês, o regimento interno, ele é um código que concentra a administração da Câmara. Então, vocês têm que saber, principalmente do regimento interno, que ele divide a Câmara em 3 órgãos, sendo eles a mesa, a frente popular e as comissões, tá bom? A mesa é um grupo de vereadores que atua em determinadas votações
de determinadas espécies legislativas das quais a Brígida falou para vocês, tá bom? Então, a atuação dela é bem específica, bem importante, e ela também tem legitimidade para determinados processos, que não pode simplesmente o presidente assinar e entrar com esse processo. Precisa que toda a mesa assine para poder, aí sim, ingressar com esse processo. Tá bom? Então, sobre as comissões. Vocês vão ter comissões entre vocês. Nós temos mais de um tipo de comissão. Vocês vão ter mais de um tipo de comissão. Aqui nós temos todas que a Câmara tem hoje, tá? Vocês vão ter um pouco menos do que isso. Lucas, você sabe mais ou menos quantas comissões eles vão ter? Tá. A Brígida vai fazer uma A adendo. função da Câmara é bem interessante, porque ela tem uma função também de um controle da constitucionalidade de uma norma. Por exemplo, assim, se o vereador ele lança um projeto de lei que tem um assunto sobre saúde pública, vamos falar assim, a gente vai e faz o parecer aqui na nossa procuradoria, né, falando sobre se o projeto é constitucional ou não é inconstitucional. A gente faz ali uma fundamentação, né, com base na Constituição, e a gente também já coloca aquele projeto de lei que tem um viés de saúde para a Comissão de Saúde. Ou seja, a Comissão de Saúde também vai avaliar, segundo os seus próprios critérios, se o projeto é viável, se o projeto atende o interesse público, se o projeto também é constitucional. Então, os vereadores também fazem esse tipo de controle prévio, né, de antes da norma entrar em vigor. Então, é bem interessante na prática, porque é um segundo controle. Então, a Procuradoria tem esse controle inicial e os vereadores das respectivas comissões também fazem esse segundo controle. Sim, como vocês viram com a Brígida, essas comissões são muito importantes. Vocês, no caso, vão formar as comissões permanentes, tá bom? Então, vai ser permanente dentro do tempo do mandato de vocês. O slide anterior, Lucas. Agora eu me perdi. Pode ir. Aí, esse aí. Não era esse aí, mas tá bom. Não tem problema. Eu vou dar uma olhada aqui, mas vou fazer a colinha para vocês verem que aqui no caso, a comissão ela é formada por 5 vereadores, no máximo, tá? Cada comissão. Eu não sei como o Lucas ele dá liberdade para vocês determinarem, porque vocês são vocês são em 19, vão ser em 19 também, né? Vocês sabem que vai reduzir o número de vereadores. E ela é votada a cada 2 anos. Então, quanto tempo dura o mandato de vocês? 4 anos. Então, na metade do mandato, não o de vocês, né? O dos vereadores, normalmente, dura 4 anos. Então, a cada 2 anos... Desculpa, eu sempre confundo os vereadores com jovens vereadores, tá bom? Então, eu considero vocês como se fossem os vereadores de verdade. Tanto que a Brígida vai fazer pareceres para vocês, para falar sobre a constitucionalidade e a ilegalidade dos projetos de lei de vocês. Então, é como se vocês fossem mesmo... É que ele está saindo no final do ano, tá, pessoal? Está se formando agora, tá? Por isso eu não vou participar dessa parte de controle de constitucionalidade de vocês, tá bom? Eu só vou até aqui. Depois vocês vejam com ela como vocês vão fazer, porque ela pega pesado, viu? Tô brincando, ela é legal. Tá, e a Frente Popular, tá? É muito parecida porque ela tem 5 membros, prazo de 2 anos, só que qual que é a principal diferença? A comissão, ela vai dar um parecer falando se ela acompanha ou não a Procuradoria sobre a constitucionalidade e legalidade, mas a Frente Popular não, ela vai analisar casos que não, de projeto de lei que não viraram lei, mas mesmo assim a Frente Popular entende que é melhor buscar o prefeito, buscar as comunidades e tentar levar aquele projeto para frente de outra forma que não seja a forma do projeto de lei. Então, por exemplo, nós tivemos
é que agora eu só lembro de Campinas. Em Campinas, abriram mais uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento. Para abrir isso, foi essencial a atuação dos vereadores na frente popular, porque foram eles que buscaram engajamento, dinheiro, verba, pessoas interessadas, viram se a necessidade realmente existia para o prefeito ir lá e abrir a UPA. Mas quem ficou com o crédito? O prefeito. Entendeu? Então, a frente popular é realmente importante para a cidade continuar, e não só o prefeito agir lá sozinho no palácio dele. Entendeu? A Brida vai. Até eu estava comentando com o Pablo esses dias, quando eu tinha a idade de vocês, eu não entendia bem. Por que fala assim, por que o ideal é o seu bairro votar no seu candidato do bairro? Se as coisas que geralmente a gente precisa, por exemplo, um posto de saúde no bairro, uma creche no bairro, coleta seletiva no bairro, ele tem um caráter administrativo, ou seja, a gente não estaria votando, a gente vota no vereador para fazer leis. Como é que ele atenderia a minha necessidade mais urgente? Hoje eu entendo, pessoal, porque como o vereador, ele tem um contato direto com o povo, é o vereador que vai na rua, vocês entendem que vocês conseguem muito mais ter um contato com o vereador do que propriamente com o Luiz Fernando. Vocês entendem isso, certo? Então, hoje, o vereador ele faz um contato, ele faz um link entre a comunidade e a prefeitura. Por exemplo, lá no meu condomínio. Eu moro num condomínio, lá no Caxambu, e dentro do meu condomínio tem um cadeirante. E ele precisa todos os dias atravessar a rua, e é uma avenida, a Comendador Antônio Borim. Lá é bem perigoso, porque os carros passam muito rápido, é bem numa curva o meu condomínio. O que ele fez? Ele entrou com um pedido com o vereador, para pedir para que coloque ali algum tipo de sinalização, uma faixa de pedestre, alguma coisa assim, para que ele possa passar com segurança e até mesmo as pessoas que vão trabalhar lá no condomínio possam atravessar a rua com segurança. Então, assim, se ele pensasse, poxa, como é que eu vou tratar isso diretamente com o prefeito? Isso dificulta um pouco mais. Como ele foi com o vereador entrou com um ofício à prefeitura. Então, vocês têm que ter isso em mente, que vocês também, talvez, não consigam realizar a necessidade do eleitor de vocês de prontidão, mas que vocês são a ferramenta do povo, através da conexão de vocês, o contato de vocês com o prefeito, certo? Aí entra essa questão da própria comissão. Eles viram que eles não conseguiam atingir a finalidade de um posto de saúde ou uma creche, mas eles têm essa ferramenta que é a conexão com a prefeitura, certo? Muito interessante essa parte, né? Agora vamos avançar um pouco do regimento interno para a lei orgânica do município. A lei orgânica do município é a Constituição da Câmara. Então, tem a Constituição Federal, tem as constituições estaduais para cada estado e tem a lei orgânica do município, tá? A LOM. A LOM, ela não divide a parte administrativa da própria Câmara, mas ela distribui entre o prefeito, o executivo, e os vereadores, o legislativo, suas competências, não só a deles, como a do próprio município. Tá bom? Quer comentar alguma coisa? Não? Porque agora já é você. Bom, gente, como eu falei na outra vez, a gente já vai terminar, tá, gente? Não vai demorar muito, não. Como eu falei para vocês há um mês atrás, um mês e meio atrás, sobre que nós vivemos hoje uma pirâmide, né? Um cerca de pirâmide. Então, em cima da pirâmide, nós temos a Constituição Federal. Então, todas as leis que são criadas no país, elas devem ter por base a Constituição. Tudo que contraria a Constituição, logo, é inconstitucional, certo? Então, a Constituição, ela se rege por um princípio, é aquilo que eu falei para vocês, alguns valores, que é a supremacia da Constituição. E, por isso, nós sempre temos por base a nossa Constituição Federal, na hora de fazer uma lei, seja em qualquer âmbito, tá? Ou algum ato normativo, que não precisa ser especificamente uma lei, mas que pode ser um decreto, uma portaria, que não tem um viés de lei, mas também deve obedecer à Constituição. Pode passar, por gentileza.
E como eu falei para vocês que é a Constituição que rege as normas, que a gente tem que se partir aí do pressuposto da supremacia da nossa Constituição, e até mostrei para vocês que a Constituição fala mesmo, né, da atribuição da Câmara, a gente percebe que realmente a Constituição ela fala sobre tudo, né? Ela cerca a gente de tal forma que a gente não pode dizer que existe uma lacuna na Constituição, até porque se existir, essa lacuna provavelmente vai ser preenchida logo, porque o Poder Judiciário e o Poder Executivo sempre estão acompanhando essa evolução da sociedade, caso exista aí uma omissão, né? Como a gente viu ontem, o julgamento da segunda instância. Parecia ter uma omissão na Constituição, não acho que tinha, mas o Poder Executivo, o Poder Legislativo acabou definindo ali uma possível omissão, que é assim que a carruagem anda. Então, partindo disso, gente, na Constituição fala um pouco sobre nós, o município, né? Primeiramente está previsto ali na Constituição, no artigo 30, o inciso 1, que fala sobre o Poder Legislativo especificamente. O que a gente, como vereadores, né, pode legislar. Então, eles nos dão essa freada, né? Como eu falei lá, a gente tem que cada um no seu quadrado, não pode invadir a competência do outro. Lembra que eu falei na outra vez, né? Então, no artigo 30, fala do interesse local. O interesse local, gente, eu até vou pegar aqui um artigo para vocês entenderem um pouco mais. Eu vou pegar o artigo 24 da Constituição, que fala assim, ó: compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre. Vocês não ouviram o município, né? Ó, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre. Aí está aqui sobre, por exemplo, vou pegar sobre a pesca, tá? Em tese, o município não teria competência para legislar sobre pesca. Mas vamos pensar assim, ó, é uma exceção, né? O município, ele vive a sua economia principal de pesca. Não é o caso de Jundiaí, mas é só uma situação hipotética. Vocês entendem que seria muito injusto que só a União e os estados pudessem legislar sobre um assunto que seria de interesse daquela comunidade, certo? Então, em alguns casos, o município consegue legislar sobre alguma questão que não é competente dele pela Constituição, mas a Constituição mesma abriu essa brecha no interesse local. Então, de repente, um município ele tem atribuição, ele pode legislar sobre pesca, porque ele consegue comprovar que ele tem o interesse. Tá? Mas não todo município tem o interesse de legislar sobre pesca, porque nem todo mundo trabalha com pesca. Então, aqui é o interesse local, é a demonstração que o município tem uma peculiaridade, tem um interesse a mais em relação aos outros municípios em legislar sobre determinada temática. Mas isso, a gente tem que andar em sociedade e verificar o que Jundiaí tem de diferente dos outros municípios e o que ela poderia se encaixar nesse interesse local para legislar. É no caso concreto que a gente consegue avaliar. Eu trazia aqui hipóteses para vocês, é um pouco subjetivo. Caso concreto, a gente senta e analisa. Competência concorrente. É aquilo que eu falei para vocês do artigo 24. A Constituição diz, os estados, o Distrito Federal e a União podem legislar sobre algumas temáticas. Vamos voltar lá. Por exemplo, vou pegar um bem... Aqui, ó, produção e consumo. Consumo seria mais uma relação de direito do consumidor, relação de consumo mesmo, quando vocês compram alguma coisa. Vocês percebem que a Constituição ela não trouxe essa atribuição especificamente para o município, mas a gente entende também a própria jurisprudência, a doutrina, né, que são os carinhas que escrevem os livros de direito lá e que a gente segue. Eles falam que o município também pode se encaixar na competência concorrente. Então, por isso que hoje nós temos normas também de direito do consumidor realizadas no município. A competência comum, que está prevista no artigo 23, ela diz mais
para uma competência administrativa, que é uma competência mais realizada pela prefeitura, tá? Ela não tem uma competência com o cunho da Câmara, que é uma competência mais destinada aí ao prefeito. E aí é por isso que, às vezes, a gente pega os projetos de lei, tanto de vocês quanto dos vereadores, e a gente fala que é inconstitucional, porque a própria Constituição mesmo definiu que aquela competência do Poder Executivo. Quer um exemplo? Artigo 23. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Vocês percebem que ele tem um viés administrativo, do prefeito construir casas populares, o prefeito levar água, certo? Então, isso tem um viés do prefeito. Então, matérias, leis que buscam determinar esse tipo de matéria, a gente diz que é competência do prefeito, que a gente pode fazer aquilo que eu falei, trazer os anseios da comunidade, do bairro, e levar para o prefeito para que ele leve o saneamento básico e a construção de casas populares, por exemplo, tá? E a competência suplementar. A competência suplementar, ela é como se fosse a rapinha da panela. O Estado, a União, o Distrito Federal, os estados têm uma competência grande para legislar sobre aquilo ali. Mas o município ele não está proibido de legislar sobre algum resquício da matéria. Por exemplo, um aqui que passou recentemente, tá, gente, para vocês entenderem. Nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor e nós temos os PROCONs, né, que são normas aí de direito do consumidor. Mas, como eu falei para vocês, o município ele pode também legislar um pouquinho sobre isso. Que seria, por exemplo, aqui, a Lei 9.030 desse ano, sobre a consolidação, a legislação da prestação de serviços bancários. Então, foi feita uma lei que obriga os bancos a disponibilizarem cadeira de rodas, vaga de estacionamento para gestantes, responsabilidade, né, do banco se o carro é furtado ou se some alguma coisa dentro do carro que esteja no estacionamento do banco, e a disponibilização de guarda-volumes também para que as pessoas não passem por aquela situação constrangedora lá, né, que você já deve ter sido presenciado, de ficar lá naquela maquininha lá, aquela de porta giratória, e se a pessoa tem ali um implante, alguma coisa dentro da perna, ela não consegue passar e ela tem que ficar tirando a roupa. Vocês já viram isso, né? Então, situações que tragam mais tranquilidade para a pessoa. Aqui, por exemplo, se eu tenho uma moeda, às vezes pode passar. Então, eu posso deixar minha bolsa dentro de um guarda-volumes fora do banco, né, da parte de fora da porta giratória, sem precisar passar por aquela situação chata. Eu queria aproveitar para acrescentar algumas coisas. Vocês, jovens vereadores, o que vocês apontam que tem de diferente em Jundiaí dos outros municípios? Já que vocês se propuseram, né, a ser votados e auxiliar a população, teoricamente. Um PIB, meu nome é Thales, eu acho que é um PIB mais elevado do que as regiões em volta. Acho que isso traz uma ênfase para a cidade. Tá, de que forma? Fala mais um pouco para a gente entender. Eu acho que a questão de se ter mais possibilidade de atuação, porque se a cidade possui mais dinheiro, então você pode tentar investir em outras áreas que não teriam outro investimento. Fomento, né? Que a gente fala, fomenta a economia, né? Interessante essa parte que você falou. Bem interessante. Então, nós sabemos que... Espera só um pouquinho, tá, Leonardo? Seu nome? Thales. Thales. Então, Thales, como a Brida estava falando, tem a parte do interesse local, né? Então, você falou, é um diferencial que Jundiaí tem dinheiro e, às vezes, Cajamar, Campo Limpo, Itupeva, Louveira, não tem tanto dinheiro e tanta organização. Isso é algo interessante para o vereador trabalhar, porque acho que Várzea Paulista pediu auxílio para Jundiaí recentemente, acho que foi Várzea, não lembro, né? Acho que foi Várzea que pediu auxílio, por quê? Porque as contas deles não estavam fechando. Então, realmente, eles precisaram de dinheiro, que é o que você falou. E o vereador, ele é essencial
para poder fazer esse controle tanto de fiscal, porque se o fiscal, o vereador, atuasse bem nessa cidade de Várzea, eles não teriam esse problema financeiro que eles enfrentaram, entendeu? Então, é essencial. Outra coisa, Leonardo, pode falar. Tem a Tribuna Livre, né, que é uma coisa que só tem em Jundiaí, e também as sessões são à noite, né? Acho que isso é uma coisa que vocês perguntaram, que acho que só tem em Jundiaí, não sei, mas... Né? Sim, verdade. Então, da mesma forma, né, nós temos o Circuito das Frutas, também vou acrescentar, tá? Circuito das Frutas, que nós somos um ponto turístico, nós não temos grandes faculdades públicas, nós não temos grandes centros comerciais como São Paulo, que tem o Brás, que tem a 25 de Março, e a concorrência é forte, nós estamos quase do lado de São Paulo. Pode falar, Breno. Conforme a visita de ontem no Centro de Mobilidade de Jundiaí... Fala um pouquinho mais alto, para a gente poder te ouvir. Conforme a visita de ontem ao Centro de Mobilidade de Jundiaí, deu para perceber também que a gente é uma cidade bem tecnológica, tanto na parte de mobilidade, tanto em outras coisas. Apesar da gente não ter faculdade, essas coisas que você acabou de falar, Jundiaí é uma cidade bem tecnológica. Sim, é verdade. Nós temos na entrada, né, nós temos uma ventoinha de energia eólica, e é muito interessante essa parte. Recentemente nós tivemos, acho que no ensino fundamental, 8ª série, 7ª série, um concurso, e um jundiaiense ganhou com a proposta de que nós pudéssemos usar a energia eólica que vem através da 9 de julho, do trânsito de carros, formasse energia para a própria cidade. Então, um jundiaiense ganhou esse concurso estadual. Então, são coisas que o vereador tem que pensar. Ele não pode pensar só dentro da caixinha. Quem pensa dentro da caixinha é o prefeito, sem desrespeito e sem desmerecer ele. Tá? Ele cuida do normal, do comum, do dia a dia. Então, assim, algumas coisas, tipo escola. Escola a gente tem em todo o país. Não tem por que pensar em escola, só porque vocês estão na escola, entendeu? Você tem que pensar fora da caixinha, coisas novas, coisas que a cidade precisa. E é importante, porque daqui a pouco vocês vão ser adultos, mesmo que vocês não fiquem em Jundiaí, vocês podem se tornar importantes onde vocês estiverem, entendeu? De diversas formas, porque a política existe em todo lugar. Estava falando com a Brígida sobre isso, né? Então, não importa onde vocês estão, vocês podem participar de um centro estudantil e começar a mobilizar as pessoas de lá para elas votarem de forma mais consciente. Vocês podem um dia virarem vereadores de verdade. O chefe aí. O chefe está aí, ó, o Fábio. Veio fiscalizar a gente. Então, vocês podem se tornar muito importantes onde vocês estiverem. Dentro da casa de vocês, vocês também podem ser importantes. Tá bom? Então, não pensem que vocês são pouca coisa, porque vocês não são. Tá bom? Até porque a política, como a gente estava falando, ela começa nos lugares mais improváveis. O Luiz Fernando, por exemplo, ele foi presidente do Grêmio Estudantil lá na faculdade, onde a gente estuda, né? Então, a gente percebe que quando a pessoa ela tem a vocação, gosta da coisa, ela começa a fazer política em qualquer ambiente. E a política, ela é um conjunto, né? Isso que eu estava falando para o Pablo. Ela é um conjunto de capacitações. Ele é a capacitação de a pessoa ter uma vocação intelectual para aquela matéria, de ter projetos interessantes, mas também é a relação interpessoal com a comunidade, com os outros vereadores, porque fazer política é isso, é você fazer contatos para que você tenha legitimidade, né? Para que você faça política, você consiga um grupo de vereadores ali dentro e arquitetem um projeto junto, porque a possibilidade desse projeto ir adiante é muito maior, que nem diz um ditado, mandorinha não faz verão. Então, às vezes, você tem um projeto super interessante, mas você não consegue conquistar os seus colegas. Então, faz parte disso também, vocês fazerem conexões, fazerem amizades e conseguir convencer o seu colega a embarcar junto no projeto de vocês, certo? Exatamente como a Brida falou, a política é muito importante. E, junto à política, nós também temos o jurídico. Tá? O jurídico sempre acompanha todas as formas de relação
que a gente vive, seja uma relação de família, ou seja uma relação profissional, ou uma relação da própria política, como eu falei, o jurídico está junto. Então, falando um pouco mais sobre a procuradoria jurídica. Os procuradores, eles são os advogados que atuam dentro da Câmara. Então, eles estão lá para auxiliar os vereadores de diversas formas. Uma delas são os pareceres, que a gente falou para vocês, acho que vocês ainda não viram nenhum, mas vocês vão ver ano que vem, um para cada um. E nesses pareceres, a Procuradoria vai auxiliar de que forma? Vai auxiliar falando, vereador, às vezes esse tema costuma ser entendido pelo juiz que vai analisar, o desembargador que vai analisar isso, como inconstitucional. Então, a gente vai lá e fala, pode ser que não dê muito certo essa lei que você propôs, porque é o que eu estava falando para vocês, tem que pensar fora da caixinha, entendeu? Eu sei que muitos de vocês fizeram alguns projetos que a gente falou que, no nosso entendimento, é inconstitucional, mas é o que a gente falou, o jurídico, o direito, não é matemática. Então, pode ser que chegue lá, o prefeito entra com uma ação falando que é inconstitucional e o juiz entender que não, que na verdade era constitucional, que o vereador estava certo. Então, de qualquer forma, vocês têm que lutar pelo que vocês criaram. Então, se vocês criaram um projeto de lei sobre determinado tema, vocês têm que ir lá e lutar por eles. Daí vem a comissão. As comissões permanentes que a gente tinha falado para vocês é uma forma de vocês tentarem entender se vale realmente a pena enfrentar a prefeitura, enfrentar o Ministério Público em relação àquele tema, se realmente vai ajudar a população da forma que vocês pensaram. Porque às vezes a gente pensa uma coisa, vai lá e faz, e só depois a gente percebe a cagada que a gente fez, né? Então... O presidente está aí, hein? Cuidado. O presidente está aqui entre nós, Fauaz Tarra, tá bom? Seja bem-vindo. De roxo, seja bem-vindo. E porque logo ele vai falar com vocês, então ele também vai detonar um pouco a gente. Tô brincando, viu? Então, assim, a Procuradoria está lá para auxiliar, entendeu? Então, ele vai falar, mas vai falar da parte jurídica. De política, quem entende são os vereadores, que no caso são vocês e o prefeito. Eu acho que eu tinha falado na outra vez, mas só endossar o que eu tinha dito, que às vezes, na vida real, o vereador pode entrar com um projeto de lei e ele achar super interessante, super pertinente, e na verdade, às vezes, é bem legal, bem interessante mesmo a matéria. Só que aí passa pela Procuradoria, a Procuradoria já fala assim, olha, esse projeto não está bem formulado, tem que tirar isso, ou coloca isso. Às vezes acaba arrumando defeitos, né, entre aspas, e às vezes pode achar que é a gente está contra, mas na verdade não, a gente quer ajudar, porque a gente barrando um projeto de antemão, não barrando, porque a gente não tem o poder de barrar, mas a gente auxiliando, falando, vereador, faz isso, faz aquilo, a gente está ajudando o vereador a já se preparar e alterar aquele projeto de lei, para que evite posteriormente, futuramente, que a própria comissão ou que futuramente uma ação que possa vir ser feita contra a Câmara possa evitar esse tipo de situação. Então, na verdade, a Procuradoria ela é um auxílio, ela é um amigo do vereador, tá? Então, quando a gente for fazer os projetos de lei de vocês, que a gente pegar um pouquinho pesado na ideia de vocês, não é porque a gente tem uma implicância ou porque a gente não gostou do parecer, ou não gostou da ideia, ou não gostou do projeto. Não tem nada a ver essa ideia, mas é mesmo de que vocês possam sair daqui, desse projeto bem interessante, né, do jovem vereador, preparados para prestar um vestibular ou para seguir na vida de vocês profissionalmente, que eu acredito que eu falei mesmo, né, Fauaz, que a gente começa a vida política desde novo, a gente já sente que a gente tem essa vocação. Se vocês estão aqui é porque vocês gostam disso.
Então, não desistam, continuem, né, se for do interesse mesmo de vocês, mesmo que às vezes a família não apoie, porque falam, um político na família, porque eu já ouvi isso também da minha mãe, né? Não desistam e levem isso para a vida de vocês. A Constituição está aqui, gente, é amiga de vocês. Se algum dia vocês forem fazer o projeto de lei e vocês ficarem com dúvidas, o regimento interno, a lei orgânica está no site. A Constituição é só entrar no site do Planalto também, porque até quando vocês começam a ler a Constituição, pode aparecer ideias bem interessantes mesmo para que vocês legislem dentro daquela possibilidade, dentro do interesse público que eu falei, dentro do interesse local, o que Jundiaí tem de diferente e que precisa ser legislado dentro dessa necessidade, ou que brecha que a lei me dá para eu entrar dentro do interesse suplementar aí do município, tá bom? Muito bacana o que você falou, Brígida. E eu gostaria de falar que, para finalizar, os processos, a Procuradoria também entra para evitar os processos. Então, quando ela dá um entendimento, se é constitucional, se é legal, se é ilegal, é para tentar evitar o processo, porque o processo é como se fosse uma briga, e ninguém quer ver ninguém brigando. Entendeu? A menos que seja tipo o Coringa, alguém que tem problemas psicológicos, entendeu? Então, ninguém quer ver uma briga, então ninguém quer ver um processo. E aí é por isso que a Procuradoria entra de várias formas, seja com uma sugestão, como a Brígida falou, dentro do próprio parecer, ou um despacho em que ela vai criar o diálogo entre a Câmara, o vereador, e o prefeito. O despacho vai da Câmara para a Prefeitura. Então, ele está criando um diálogo. Então, é realmente isso. A Procuradoria está para auxiliar. E a vereança, com certeza, faz uso conforme ela quer. Entendeu? E isso é muito legal, essa relação que tem entre os dois. E a Brígida vai fazer para nós um fechamento sobre o assunto. Só um adendinho pequenininho. A procuradora jurídica, além que você mencionou, que faz esse controle prévio, né, da constitucionalidade da norma, ele também tem uma segunda função que defende, né, a Câmara nos processos judiciais. É isso que eu falo. Se uma norma ali foi realizada, entrou em vigor, e de repente alguém entrou com uma ação falando, essa norma aqui não é constitucional, por isso, vem a Procuradoria Jurídica e defende processualmente o interesse da comunidade, o interesse da Câmara em permanecer com aquela lei, tá, pessoal? Para que ela possa continuar tendo seus efeitos realizados. Para fechar, então, gente, como eu falei para vocês, desde que eu tinha a idade de vocês, eu gostava bastante de política, teve uma frase que sempre me impactou bastante, de um autor muito importante dentro do meio, né, que é o Bertolt Brecht, não sei falar muito bem, mas é isso aí. E é interessante, eu vou ler para vocês, e aí eu faço um comentário, ou se alguém quiser também falar um pouquinho a respeito disso, tá? Que é sobre o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, depende de suas políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos. É o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Então, como eu tiro de aprendizado dessa frase, é de que o político, ele tem que conhecer a comunidade dele. E o que eu falei, sempre falo, que o bom do vereador é porque ele é o político mais próximo de vocês. Então, ele tem que saber as necessidades que a comunidade, que o povo dele está precisando. E não só daquele bairro que ele foi eleito, de toda a comunidade de um modo geral. Tá? É isso que eu tiro de aprendizado um pouco, né, dessa frase aqui, porque são inúmeras. Né? E também, como Platão dizia, né, que o preço de quem não gosta de política
é que aqueles que gostam é que vão eleger os governantes que vão ser governados por deles também. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu acho que você já tem 16 anos aqui? Já tem? Vocês votam? Então, é uma parte da cidadania. Exerçam o direito de vocês também, que é a parte fundamental, o início dessa jornada, pessoal. Eu, quando fiz meus 16 anos, dia seguinte eu já estava fazendo o meu título, e não me arrependo. É isso que eu fico. Pode falar. E também, como Platão diria, que se você quer mudar o mundo, você tem que começar por si mesmo, né? Exatamente. A gente fala da corrupção, da ética, só que a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Hoje, até saindo um pouco da política, mas tem uma repercussão. Hoje, na internet, a gente vira os juízes, né? Da moralidade, da ética, condena os outros por uma frase que ele falou equivocado, uma atitude no momento lá. Mas será que a gente não consegue perceber se a gente também não está fazendo as mesmas coisas, ou até piores do que esses caras, só que a gente não está sendo filmado, a gente não é pessoa pública e talvez não está tendo esse tipo de repercussão? Então, será que a gente julga demais e não olha para nós mesmos? Então, é a mesma coisa a repercussão. Será que a gente está sendo ético, está sendo íntegro com os nossos, para poder também cobrar isso dos nossos representantes? Porque eu entendo que a gente é governado por aquilo que a gente é. E se a gente quer fazer a diferença, a gente tem que ser a diferença também, antes de mais nada. Alguém tem algum comentário para fazer, um pontuamento, uma dúvida? Pode falar. Está com uma carinha, quer perguntar? Fiquem à vontade, pessoal. Se não tiver, a gente agradece a presença de todos vocês, a paciência de escutar tudo que a gente teve para falar. E é isso, uma salva de palmas para nosso trabalho. Todos vocês. E boa legislatura, viu? Bom ano para vocês. Tchau, tchau.